É isso, gente. O Brasil está acima do peso, o mundo está acima do peso. Os índices de obesidade crescem em todo o mundo e estamos no mês da obesidade. 4 de março, Dia Mundial da Obesidade. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso Check-up Podcast de hoje. Seja muito bem-vindo, você de qualquer lugar desse mundão que está acompanhando a gente. Acompanhando também agora pelo Deezer, pelo Spotify. Palmas para a equipe! Muito bem. E pelo nosso canal do YouTube do programa Check-up. E é claro que eu tinha que falar sobre esse assunto com um expert no assunto. Ele que já realizou 12.000 cirurgias bariátricas, Dr. Henrique Macambira. Que prazer, meu amigo, ter você aqui com a gente. Que alegria! Sempre no programa da TV, agora no podcast. Obrigado, Natália. A gente poder colaborar, né? Explicar à população alguma coisa a mais sobre a cirurgia bariátrica, isso é muito válido. E aí, gostou de estar aqui? Gostou Maravilha. Do ambiente? Primeira experiência, você fica meio perdido, mas tudo Primeiro bem. podcast a gente nunca esquece, então ele não vai esquecer da gente, nenhum. Vai ficar marcado, né, doutor? Bom, doutor, temos dados aqui do Vigitel, né? 58% da população brasileira acima do peso, 31% obesa. Fortaleza é a 5ª capital do país em número de sobrepeso também. E ouvi falar de um dado também que as mulheres de Fortaleza lideram esse ranking. Isso muito me entristece. Mas é um negócio, né? É realmente uma epidemia, né, doutor? Isso, na realidade a epidemia de obesidade, como você bem citou, Natália, já vem desde a década de 60, 70 nos Estados Unidos, devido à introdução dos alimentos, digamos, multiprocessados, muito processados e com teor de carboidrato muito alto, né? E se espalhou pelo mundo todo. É uma alimentação barata, deliciosa, fácil de você encontrar em qualquer local, conserva muito tempo, então juntou uma série de fatores que colaboraram muito para esse aumento da obesidade. E, infelizmente, aqui no Nordeste, especificamente Fortaleza, a gente tem um índice de obesidade muito alto. As pessoas, eu creio, depois da pandemia, principalmente, estão mais preocupadas com isso, né, doutor? Você acha que com a pandemia, que teve uma relação muito próxima aí de mortes com a obesidade, Isso, né? porque a maior parte das pessoas que têm obesidade, elas não percebem que ela tem uma doença, Natália. Então, vão minimizando isso. Só que a obesidade ela tem uma característica que foi bem marcante durante a pandemia. É uma doença na qual existe um processo inflamatório crônico bem exacerbado na pessoa. Covid, ele matava por causa do processo inflamatório ou deixava o paciente muito grave por causa desse processo inflamatório. Quando pegava um terreno fértil, que já é um paciente inflamado, o Covid devastou. Então, quantos pacientes pós-pandemia nos procuraram no consultório dizendo assim, não, doutor, é porque eu passei na UTI um mês dentro da UTI, outro foi entubado, outro... Infelizmente, muitos morreram, né? Pessoas jovens, inclusive, foi uma gama grande de pessoas jovens que faleceram, principalmente os acima do peso. E, fora isso, a própria mobilidade. Então, a pessoa que tem obesidade, ele não respira tão bem, o coração não bate tão bem, por mais que a pessoa ache que acontece, não acontece dessa maneira. Pois é, eu vejo assim que tem gente que está tão gorda mesmo que eu fico imaginando como é que esse coração funciona, né? Como é que esse corpo consegue funcionar? Porque é muito peso, as pessoas ficam inchadas. Isso. Incha tudo, inflama tudo. Inflama tudo. E é uma carga, né? Você pensa bem, já pensou? Se cada vez que eu tivesse que me levantar, tivesse que pegar 50, 60 quilos, me deslocar, até mesmo se você chegar para um atleta e colocar essa carga em cima dele, para ele poder se movimentar, ele não vai conseguir ter a movimentação normal. Sobrecarrega o coração. Inclusive, Natália, um dado, né, que muito menosprezado é o nível de insuficiência cardíaca nas pessoas portadoras de obesidade, inclusive em pessoas jovens, porque similar a uma hipertensão arterial que sobrecarrega o coração, a carga excessiva contínua, diferente de uma academia, sobrecarrega muito o coração. Então esses jovens e na realidade adultos em geral passam a ter a insuficiência cardíaca. Pra você ter ideia, Natália, já tive a oportunidade de operar
2 pacientes com indicação de transplante cardíaco, ou seja, gravíssimos, e graças a Deus os 2 saíram muito bem. Um é lá de Mossoró, outro aqui é de Fortaleza, já aposentado, 40 anos de idade, aposentado, motorista de ônibus, eu acho que deve estar vendo a gente aí. Mas impressionante. O Mas pessoal precisou fazer o transplante? Não, a vantagem foi essa. Não precisou mais. Tirou né? a carga, você tirou. Então, às vezes as pessoas acham que aquela doença que ele tem, problema articular, não, agora só se eu trocar meu joelho. Nem sempre. Muitas vezes as pessoas, quando retiram aquela carga grande, melhoram tanto da condição clínica anterior que conseguem desempenhar as coisas de uma forma normal e muitas vezes não precisam de tratamentos mais drásticos, mais bruscos, né? Isso, Natália, já que a gente está falando de comorbidades, doenças associadas, tem outra que as pessoas estão subestimando. A estatose hepática, que é a gordura no fígado. Hoje, Natália, é a segunda causa de transplante de fígado nos Estados Unidos da América. A estatose hepática, não alcoólica. E como o nome está dizendo, não tem a ver com a ingestão do álcool. Então, superou a incidência do álcool em transplante à obesidade. Então, para você ver como está a situação. Não dói, bom, na maior parte das vezes não dói, não incomoda tanto, a pessoa não tem as percepções do que está acontecendo. E, de novo, infelizmente, algumas pessoas acham que tem que operar quando está muito obeso, quando já está com muito tempo. Não, igual qualquer tratamento, tem que ser cedo. A gente consegue resgatar esses pacientes para uma normalidade, ou próximo à normalidade, e usando ferramentas menos drásticas, digamos assim. Quanto mais cedo, melhor. Para tudo, sem dúvida, né? Para tudo. Para tudo. Agora, doutor, existem muitos recursos hoje, né? Sim. As pessoas hoje estão procurando mais nutricionista, mais nutrólogo, mais endocrinologista. Entenderam a importância da atividade física, né? O malefício do sedentarismo, que juntando com a obesidade é explosivo. Sim. Né? Uhum. E entra a cirurgia da bariátrica, a cirurgia da obesidade, como último recurso? É assim? Sem dúvida, né? E, de novo, pegando o gancho pós-pandemia, um fenômeno que eu observei bastante foi as pessoas fazendo bem mais atividade física, Natália. Achei isso ótimo. Eu considero, inclusive, um grande abraço aí para os personal trainers da cidade, fazendo um trabalho maravilhoso. Para mim, eles são pessoas facilitadoras e motivadoras do pessoal se manter dentro da atividade física, recomendo sempre. Então, você estava perguntando exatamente sobre essa questão tipo assim, tempo da cirurgia, indicação, isso? Indicação. Precisa passar por todas essas etapas para decidir fazer a cirurgia? Já fiz dieta, não resolveu. Já tomei Ozempic, não resolveu. Já fiz isso, já fiz a dieta da lua, do sol, das estrelas. Aí só depois vou fazer a cirurgia bariátrica. Porque as pessoas têm a ideia também de que a cirurgia ela é muito agressiva. Sim. Né? Ontem mesmo eu indiquei para uma amiga minha, faz a cirurgia bariátrica. Não, é muito agressivo. Não, Deus me livre, tem vou passar a vida inteira tomando remédios, eu vou... Então, tem muito isso. As pessoas têm muito medo ainda da cirurgia, né? Tem muito medo. Na realidade, tem que passar pelo processo, porque o processo de tratamento clínico é igual a qualquer doença. Então, imagina só, se a pessoa tem uma doença, o médico ele tem que começar com os tratamentos menores. Agora, Natália, uma observação. O médico começa com níveis menores de tratamento, tipo remédio mais potente ou menos potente, no caso, remédio para perda de peso ou cirurgia, dependendo do caso. Se a pessoa tem um grau de obesidade maior, obesidade mórbida, ou até mesmo obesidade 2, já tentou algum tratamento, mesmo que mais simples antes da decisão de cirurgia, e ele percebe que realmente precisa de algo a mais, a cirurgia pode e deve ser feita. Porque, de novo, se ele deixar para procurar a cirurgia quando o estágio está muito alto e ele já está com as comorbidades muito avançadas, a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas nunca vai trazê-lo para resgatá-lo de forma plena, né? E aí, nesse monte de gente que eu já operei, eu vi tanta coisa maravilhosa, Natália, assim que emociona a gente, no sentido de ser coisa boa, entendeu? E você poder ajudar, você sabe que você participou daquela ajuda, mas fundamental foi o grupo de pessoas que estimulou aquela pessoa que tem obesidade a procurar o tratamento cedo.
Se você espera demais, não adianta. Agora, imagina só, uma pessoa ali que está com obesidade grau 1, nunca tomou atitude para perder peso. Ele não deve procurar cirurgia bariátrica, ele deve procurar endocrinologista. Hoje o endocrinologista tem diversos recursos para poder melhorar. Seu personal trainer, fantástico. Uma nutricionista, que eu digo, de fundamentos, digamos assim, uma pessoa que seja, na realidade, pé no chão, não tente coisas mais... Tirar tudo de uma vez, exato, aquela coisa mais... Isso, sem ser radical, né? Porque, na realidade, tem que ser uma adaptação. Então, pessoa fazendo tratamento clínico e realmente não conseguindo de maneira nenhuma, tendo a consciência de que aquele problema está afligindo. Às vezes também tem um caráter familiar, sabe, Natália? Quando a família toda é mais cheinha, mais gordinha, já fica mais difícil aquela pessoa conseguir o objetivo. Então, aí essa pessoa deve procurar. Não digo nem que tem indicação, ela deve procurar. Só que a gente enfrenta um problema. Plano de saúde. Os planos de saúde ainda seguem uma regra criada há 33 anos atrás. 33 anos atrás, praticamente nada, nem o pessoal aqui que está com a gente. Felipe está chegando aos 50. Bárbara tem 19. Pronto, vê só. Então, permanece. Totalmente obsoleto. Obsoletos. Então, pelo amor de Deus, vê só. A gente hoje com celulares, com WhatsApp, com e-mail, e você ficar com Instagram, um podcast maravilhoso desse, e você ainda ficar preso a uma regra criada na época que realmente as cirurgias tinham um índice de mortalidade altíssimo, e não era a cirurgia bariátrica em si, era todas as cirurgias tinham um índice de mortalidade altíssimo. Eu comecei minha vida trabalhando em UTI com pós-operatório e cirurgia cardíaca. Olha... A família já achava que a pessoa estava morta. Sempre era assim, o cara achava que o cara estava morto depois da cirurgia cardíaca. Não, hoje é uma cirurgia que puxa do dia a dia, a maior parte das pessoas, rotina, de boa, entendeu? Tecnologia melhorou muito, Natália. Pois é, isso que eu queria te perguntar, para essas pessoas que têm tanto medo da bariátrica. Ai, não vou fazer, vai mudar minha vida, é muito perigosa, é muito invasiva. Qual a sua resposta, doutor? Veja o meu Instagram. Bem recente eu tenho publicado uma sequência de vídeos para desmistificar isso, tá? Já deixa aqui o Instagram, Dr. Henrique Macambira. Dr. Henrique Macambira. Já tá aqui na tela, ó. Beleza. E aí lá eu fico falando sobre as etapas, né? Os riscos de complicações, por que acontecem e tudo. Então, importante. Então, hoje, Natália, de novo pegando o gancho do Covid, a pessoa chega no consultório e diz, doutor, como é a anestesia? A gente, geral, vixe, eu teria que ser entubado. Ele pensa que é aquela intubação de emergência, que é a pessoa que está totalmente inexperiente, vai entubar o outro ali, uma emergência como no Covid. Nada a ver. O paciente ele vai ser... primeiro avaliado extensamente por uma equipe composta de médico, pneumologista, cardiologista, endocrinologista, às vezes clínico. Finalizou isso, antes para o hospital, ele passa pelo anestesista chamada consulta pré-anestésica, onde são rechecados todos os exames da pessoa. Chega no hospital, todo hospital, Natália, os grandes hospitais têm uma coisa chamada protocolo de cirurgia segura. É fantástico. Quando o paciente chega lá, já está tudo organizado, mas mesmo assim o paciente é perguntado redundantemente sobre como é teu nome, como é teu cirurgião, quem é teu cirurgião, onde é que tu vai operar, você está ciente da sua cirurgia. Então, tudo isso para que as coisas andem super bem. Tecnologia dentro do centro cirúrgico, brincadeira. Eu sou um dos pioneiros da laparoscopia do Ceará, desde 1991. Surreal. É surreal. É impossível uma pessoa jovem que está fazendo treinamento hoje com a gente imaginar que a gente operava com aquele tipo de coisa. Parece brincadeira. Não, o que a gente tem hoje é moderníssimo. A visão da gente é 4K, só que não é um 4K comum. É um 4K com monitor com altíssimo nível de contraste. A gente vê detalhes fantásticos, entendeu?
Fora isso, por isso que essa que você falou, a cirurgia é minimamente invasiva. Incisões pequenas. Incisões pequenas, feito por laparoscopia ou por robótica, né? A gente sempre ressalta isso. Inclusive, em maio, nós vamos ter um Congresso Brasileiro de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica aqui em Fortaleza. E a robótica já está com tudo aqui. Está com tudo, sem dúvida. Em vários hospitais? Basicamente, por enquanto, em 2 hospitais, né? 2 grandes hospitais da cidade, e vai ter esse evento, né? Porque Fortaleza foi a primeira capital fora do eixo Rio-São Paulo a fazer cirurgia bariátrica robótica. Isso em 2015. Então, mesmo assim, os robôs também têm evoluído. Os equipamentos de videolaparoscopia têm evoluído. Qual então, a diferença, doutor, aí, só um parêntese, entre fazer com robótica ou a técnica da laparoscopia normal? A diferença básica, as duas cirurgias são laparoscópicas, só que numa cirurgia laparoscópica eu estou em pé, segurando pinças e mexendo lá, só que são pinças que não fazem articulações maiores. Já na cirurgia robótica, entre eu e o paciente, tem um robô, né? Na realidade um robô, um servo, né? Digamos, eletrônico, comandado por um mega sistema que a gente consegue filtrar até a fineza dos movimentos e que a gente consegue operar com muito mais precisão. Isso reflete, principalmente em casos muito difíceis, principalmente cirurgia de câncer, é uma indicação muito boa a cirurgia robótica, né? Então, câncer de próstata, hoje em dia, vários colegas aqui de Fortaleza só operam através da robótica. É uma coisa bem, bem legal. A bariátrica, infelizmente, por motivos até de custo, porque os planos de saúde também não pagam cirurgia robótica, então a Já gente inviabiliza muito. inviabiliza, porque o custo é alto, né? Mas, falando assim, realmente os medos que as pessoas têm que ter da cirurgia bariátrica, o medo maior é ele mesmo. Ele deve seguir as orientações do médico para o pós-operatório. E aí, infelizmente, é difícil a pessoa, no mundo de hoje, com essa facilidade tecnológica, a gente sempre quer as coisas muito rápidas, né? Só que a gente tem um tempo de cicatrização, Natália. Está lá no livrinho da gente de medicina, que para uma ferida, qualquer ferida, cicatrizar, a média de tempo é em torno de 15 dias. Na verdade, 2 semanas. Uma cicatrização inicial, digamos assim, uma cicatrização melhor inicial. É por isso que eu, Henrique, recomendo os primeiros 15 dias um certo resguardo. Depois de 15 dias, trabalhos leves, coisa leve. E a atividade física só depois de 40 dias, 6 semanas, que é quando já está formando uma cicatriz bem mais firme. E aí a pessoa acha, bom, cirurgia bariátrica não dói, porque não dói, na maior parte das vezes não dói, então posso fazer as coisas. E aí é onde ele vai ter problema, pode ter problema. E aí, quando tem problema, infelizmente não assume a culpa de ter negligenciado toda a orientação e ter feito coisas erradas. E aí fica dizendo, foi a bariátrica. Não foi a bariátrica, foi a pessoa que recebeu a bariátrica, assim como é para qualquer cirurgia. Não é só cirurgia bariátrica. O cirurgião plástico também sofre muito com isso. Aí vou ter que tomar aquele líquidozinho, só um copinho a vida inteira e bababá, que é outro questionamento. É outro mito, né? Na realidade, por que a pessoa começa tomando líquido? Bom, uma adaptação, né? Adaptação, você usou o termo correto. Conheço um monte de gente que fez bariátrica que está comendo picanha hoje. Pronto. E muita picanha. Inclusive está engordando de novo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o reganho de peso. Isso é uma boa. Isso é uma boa. E aí, assim, imagina só seu ilustre marido tendo feito algum procedimento no joelho. Ele não vai andar no dia seguinte porque incomoda e o médico diz que não deve botar carga em cima. Só que logo ele vai voltar a andar, vai voltar a correr e vai fazer aquelas coisas maravilhosas que só ele sabe fazer no campo de futebol, né? Então, isso chama processo de reabilitação. Mesma coisa acontece com o nosso estômagozinho. A pessoa operou o estômago, ele não movimenta bem na primeira semana, 10 dias mais ou menos. Resultado é por isso que tem um líquido, o copinho. Copinho para a pessoa hidratar. Vai ali devagarzinho, tomando, porque se ele quiser tomar um volume grande, o estômago vai rejeitar, ele pode vomitar, vai dar medo, vai dar pavor. O resultado, ele trava a comida e não quer mais comer.
Então, é um processo de reabilitação. E, na realidade, até para a mudança de hábito também isso facilita, para ele entender que tem que ser pequenos bocados, pequenos volumes, e vai. Olha, Natália, graças a Deus, a maior parte das pessoas não sofre com isso. É engraçado, né? É chato, realmente é chato, porque você lembra que tem comida, quando vai comer aquilo, acha comer um boi, porque também a pessoa fica achando, doutor, não vai aguentar que eu vou ficar morrendo de fome. Não vai ficar morrendo de fome. O seu estômago está parado, ele acha que vai ficar cheão. Na realidade, ele vai estar sempre cheão, ele não vai estar, estou morrendo de fome. Isso não acontece. À medida que vai tendo a progressão da cicatrização, a movimentação digestiva vai voltando ao normal, a pessoa vai aumentando o volume alimentar até chegar em volumes normais, totais, né? Então, isso quanto tempo, doutor, mais ou menos, depois da pronto, aí cirurgia? varia da adaptação pessoal. De novo, pegando aqui a história do joelho. Você sabe que tem gente que retorna, jogador de futebol, que opera o joelho e volta a jogar muito rápido. A gente fica até surpreso. E outros demoram mais, né? Isso é inerente a cada processo cicatricial. Já na questão da obesidade, aí tem outros componentes, porque como a obesidade é muito ligada com o lado emocional, sempre eu recomendo que a pessoa faça avaliação pré-operatória, pós-operatória. Se a pessoa segue as coisas direitinho, as coisas andam de boa, a adaptação é mais fácil, tudo é mais fácil. Os melhores pacientes que eu tenho, Natália, eles dizem assim, doutor, eu estou bem assim porque eu fiz o que o senhor falou, eu segui o fluxo, não quis fazer nada fora. Então, Instagram é uma excelente ferramenta, o Google é uma maravilhosa ferramenta de conhecimento, né, com a inteligência artificial, porém, infelizmente, tem muitas pessoas botando informações que não são corretas e isso atrapalha a vida de muitos pacientes, né? Não é dessa maneira. E aí, como o senhor bem falou, tem toda uma equipe por trás disso e tem que ter toda uma conscientização. Porque se não tiver essa conscientização, se a pessoa operar o estômago, mas não operar a cabeça, Sim. se não tiver essa conscientização, continua comendo como gordinho. Né? Isso. Aí por isso que acontece esse reganho de peso? Pronto, esse aí foi muito feliz na sua colocação. As pessoas acham, Natália, que é volume alimentar que engorda a pessoa. Lógico, em volumes excessivos o tempo todo pode engordar. Só que o corpo humano é fantástico. A fome e a saciedade são moduladas por hormônios, não é por tamanho do estômago. O meu estômago é maior, menor, não tem nada a ver com isso. Se a pessoa come mais gordura e proteína e carboidrato complexo, vou dar um exemplo simples que a gente tem aqui, feijão. Ele vai gerar saciedade com um teor alimentar total do dia bem menor, por incrível que pareça. Imagina só, você vê uma pessoa que trabalha na construção civil, profissionais aí que pegam pesado. Pratos de peão. Pratos de peão, como a gente chama. E geralmente eles não Todo desenvolvem... mundo magro. Pronto, Por não que desenvolve... aí, doutor? Por causa desse break, a gente chama do freio, na realidade chama freio ileal, é o mecanismo, no qual esse alimento ele demora mais para ser digerido e atinge áreas do intestino chamadas íleo. Nessas áreas são produzidos diversos hormônios chamados incretinas, que geram saciedade, que é o lance de você conseguir passar horas sem precisar ver comida. E quando vai comer novamente, não precisa de tanto mais comida. E o apreço, a vontade, o desejo por alimentos lixo, que seriam tipo bolachas, biscoitos, doces, já é menor. Então, de novo, comecei falando sobre a história da evolução da obesidade, da década de 60, alimento multiprocessado. Infelizmente, a pegada é essa. Paciente operado, como você bem citou, que não entende que ele está ganhando uma segunda chance. Ele não está indo para a mágica. Cirurgia bariátrica, eu falo para todo mundo que ela deve ser encarada como começo de um tratamento, no qual o paciente tem que ter o pilar central da atividade física, nutricional e do ponto de vista do emocional. Se você encara cirurgia bariátrica com esses 3 pilares, tranquilo. Agora, se ele vai... Bom, já me operei e a pessoa reganha peso, Natália, porque é o seguinte... Ele levou muito tempo para se tornar obeso, fazendo coisas erradas e sempre achando que estava dominando a parada. Não, eu sei como é que é, eu domino, não sei como é que é, eu vou me controlar, segunda-feira eu começo, E aí, quando ele opera, às vezes, em vez dele pegar e seguir as recomendações da gente, entender que errou, ele volta a cometer o mesmo erro, porque
Cirurgia bariátrica, a pessoa perde peso muito rápido e ele olha só para o número do peso, Natália. Fica olhando. Ah, estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo. Chega um certo ponto e diz, pronto, agora já estou resolvido. Eu não preciso mais de doutor Henrique, das nutricionistas, não preciso mais de psicólogo, não, atividade física, não, porque segunda-feira eu começo. Ou seja, Atingir meu objetivo. atingir, Tchau. estou curado. Quem cura é Deus, a gente aqui ajuda e todos nós precisamos trabalhar todo dia para nos manter bem, em todos os aspectos, físico, emocional, acho que até o astral da gente tem que estar ligado nisso aí. É por aí, Natália. Então, reganho de peso é um problema. É um problema para a gente, que às vezes entra alguém no consultório e diz, eu tenho medo de perder peso demais. Eu digo, tira o cavalinho da chuva, porque, porque o medo das equipes bariátricas, assim, o bicho-papão das equipes bariátricas é o reganho de peso e não perda de peso excessiva. Que é o manter, né, doutor? Pois Para qualquer dieta, para qualquer programa de emagrecimento, não é difícil perder. É o manter. Você passou uma semaninha sem comer bem aí, né? Emagrece. Emagrece. O negócio é que... O negócio depois é o manter. Exatamente, né? é o Qual o rebote. percentual de reganho? Natália, isso é muito diverso, porque ocorreu um fenômeno na cirurgia bariátrica que foi complicado ao longo da cirurgia bariátrica. Várias operações nasceram, né? A cirurgia tradicional, a cirurgia mais feita no mundo ainda, o bypass gástrico, né? O sleeve também. E o sleeve veio com a excelente promessa de resolver o problema da obesidade. Só que logo, desde o início, a gente que opera muito, eu digo a gente, eu e os grupos que operam muito no Brasil, a gente percebeu que o sleeve é uma cirurgia que é limitada. Ela é ótima para aqueles grupos de pessoas com grau 1 de obesidade e o início do grau 2. Lógico que também algumas pessoas com grau 3 também podem ser beneficiadas. Porém, massificou. Então, muitos cirurgiões bariátricos assim, com menor grau de experiência passaram a fazer sleeve achando que é uma cirurgia mais fácil e massificaram. Não houve uma estratificação de tratamento. Falei aqui anteriormente, o remédio deve ser dado de acordo com a condição clínica, com o grau de doença da pessoa. Então, eu no meu consultório, eu não vou chegar para uma pessoa extremamente obesa e indicar o sleeve simples. De forma nenhuma. Eu indico ou o sleeve plus, que é a bipartição do trânsito intestinal, uma cirurgia maravilhosa, viu, Natália? Ou o bypass gástrico. Porque, para mim, é mais fácil fazer sleeve simples, sem dúvida. Só que não vai dar o resultado. Não vai dar resultado. Está no Código de Ética Médica, é dever do médico oferecer o melhor tratamento para o seu paciente, não para o médico. Então, reganho de peso. Aumentou demais por causa do uso errado, digamos, a aplicação errada da cirurgia do sleeve. Não sei te dar dados aqui em Fortaleza, mas é muito frequente a gente que roda muito hospital, quando chega lá, está lá no mapa de cirurgia, tipo recirurgia, quando vai ver, foi um paciente que operou sleeve, entendeu? Já de bypass é mais raro acontecer. Então, peraí, só para a gente entender qual a diferença, doutor, vamos lá. de forma bem didática, certo, para o público leigo entender o que é o Certíssimo. bypass e o que é o sleeve. Bom, vamos fazer assim. Se eu fosse operar hoje, seria o que eu? Sleeve. Sleeve. Tá vendo? Não vou dizer meu peso, porque senão vai ser outra entrevista. Mas né? vê só. Então, assim, vamos diferenciar as operações da seguinte forma. O sleeve é uma operação que ela mexe só no estômago. Certo. Vai diminuir o estômago. Na realidade, é modificar a forma do estômago, em parte com redução, mas com o objetivo da comida chegar rápido nessas áreas de intestino que eu falei agora há pouco, chamadas áreas ileais, né, a área ileal do intestino, que é onde são produzidas incretinas, que são hormônios que geram saciedade e dão controle metabólico. Então mexe só no estômago. Sleeve, em resumo, mexe só no estômago, acelera, com a grande vantagem de não mudar o caminho da comida. É a cirurgia corta, grampeia. Corta, grampeia, e eu, Henrique Macambira, questão de segurança que a gente falou agora há pouco, eu ainda ressuturo tudo à mão. Fica bem bacana. Então, vamos lá. Sleeve, ótimo, porque não altera muito a passagem alimentar, porém estimula as incretinas da maneira mais fraca, os hormônios. Estimula os hormônios da maneira mais fraca.
Já as cirurgias que desviam o intestino, fazem a comida chegar mais rapidamente distante no intestino, que é a bipartição do trânsito intestinal ou Sleeve Plus, que é o mesmo nome, e o bypass. Essas operações geralmente têm uma potência, não é de perda de peso, e sim da manutenção de perda de peso de forma muito superior do sleeve simples. Isso é clássico. E as duas são a mesma coisa? O sleeve O Sleeve Plus e o plus bypass. e bypass? Na realidade, o Sleeve Plus ele foi uma cirurgia muito bem elaborada pelo Dr. Sérgio Santoro, né? Criador da bipartição do trânsito intestinal, na qual ele é um estudioso, né? Ele já conhecia tudo sobre os hormônios, né? E ele pegou o bom do sleeve, pegou o bom do bypass e conseguiu de uma forma fantástica, reunindo uma cirurgia só. Então, em breve, eu, Henrique, acredito que o Sleeve Plus vai ser a cirurgia mais feita no planeta Terra, bariátrica mais feita no planeta Terra, porque é uma coisa que foi desenhada com conhecimento para atingir os objetivos e minimizar os problemas. O bypass, excelente operação. A maior parte dos meus queridos pacientes são operados por bypass. Graças a Deus, a maioria muito bem. Porém, é uma cirurgia que foi criada na década de 60. Não se conhecia incretina, não se conhecia grelina, que é o hormônio da fome. Tinham pouquíssimos obesos, a gente nem sabia certo as consequências de algumas coisas, né? E o fato é que hoje a gente tem uma cirurgia muito mais equilibrada. Do meu ponto de vista, o Sleeve Plus é uma cirurgia equilibrada. E o que eu acho que Sleeve deve ser. Plus e o bypass não mexem no estômago. Eles mexem no estômago. O Sleeve Plus, que seria, vou ver só. O Sleeve Plus é o Sleeve simples, plus, ou seja, mais Ah, tá. Então um desvio mexe no intestinal. estômago com Com o desvio intestinal. Já o bypass seria o desvio, criado um novo pequeno estômago, desviando da maior parte do estômago antigo. Ele só é separado, fica uma parte do estômago ali excluso, que pode ser problemático algum dia para o paciente. Geralmente não é, a imensa maioria das vezes não é, mas existem raros casos que o paciente pode precisar de mexer nisso. Doutor, 12 mil cirurgias. O grupo Quais os problemas que essas cirurgias podem acarretar? Pronto, excelente. Vamos lá. Isso aí foi ótimo, Natália. Fala coisa boa. Então é isso. Vamos pensar aqui, né? Vamos Como pensar. é que eu vou responder? Né? Deixa eu ver isso aqui. Já que eu... Vamos lá. Mas no sleeve, a complicação mais frequente é o refluxo, né? Uma parte das pessoas, cerca de estimativa de 20% das pessoas vão passar a ter um refluxo maior, controlável hoje, né? Com, de novo, tecnologia fantástica, a gente tem excelentes medicamentos, gastroenterologistas ótimos, controla isso de boa. Porém, uma parcela dessas pessoas vai precisar de cirurgia revisional para resolver o refluxo. Sim. Aí tem que transformar num bypass. Problemas de um bypass. Problemas de um bypass são a formação de hérnias internas, porque a gente muda a posição do intestino, a gente muda a posição do intestino bastante no bypass. No Sleeve Plus também, mas não é tão intenso quanto no bypass, tá? E aí esses pacientes podem ter torções intestinais, que são as hérnias internas, que podem causar um quadro de obstrução intestinal e esse paciente precisa fazer cirurgia. Qualquer cirurgia que o médico mexa no intestino, faça união de intestino com intestino, ou união do intestino com o estômago, que é o caso do Sleeve Plus e do bypass, eles podem ter úlceras, e essas úlceras podem ser perigosas. Então, existem casos assim mais graves de úlceras, né? Que, de novo, se o paciente faz acompanhamento, é onde a gente pede, você for operado, não é para ficar vindo para cá todo mês no consultório, mas volta de 2 em 2 anos para a gente relembrar uns detalhes, né? Porque se você relembrar dessas coisas, as coisas andam bem, né? Sempre assim. Então, são problemas que... bem contornáveis. Podem ser contornados. Todos contornáveis, que, de novo, falando da segurança da cirurgia. Olha, hoje a gente tem muita coisa para poder estudar as pessoas, né? Tecnologia é maravilhosa, né? Então, tem praticamente de tudo. Então, se o paciente tiver um problema, procura o seu médico, ele vai saber resolver. Vocês entenderam o que é o bypass e o que é o sleeve? Está entendido? Porque se vocês não entenderam, o público não vai entender. Isso. Se vocês... Isso, vai passar a foto que ela vai colocar na edição, né? Joia, As de pessoas boa. já estão colocando na edição. Joia. E a cirurgia
Para quem reganhou o peso, pode fazer a mesma coisa de novo? São cirurgias que podem ser refeitas? Sim, sim. Na realidade, tem várias formas de você abordar. E aí é de acordo com cada tipo de cirurgia. Mas de Então, repente muda a técnica. pronto, muitas vezes muda a técnica. Eu Por fiz o exemplo, sleeve, depois eu isso, posso fazer a bypass. isso. No sleeve, inicialmente era tentado o chamado re-sleeve, né? Refazer o sleeve somente. Viu-se que é um fracasso. Na maior parte das vezes é um fracasso. Sim. E aí viu-se que é melhor mudar para técnicas com desvios, a gente chama de desvios ileais. Inclusive, semanalmente, nós temos o Conecta Brasil, que é um programa de educação continuada da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E então, os capítulos que nós chamamos da sociedade fazem uma divulgação disso antecipadamente. E agora, essa semana, vai ser o capítulo aqui do Rio Grande do Norte, do meu amigo Eudes Godoy, e que vai falar somente de cirurgias ileais, que é exatamente a pegada. É a coisa que funciona bem com equilíbrio, sabe, Natália? Sim. Então, de novo, pegando para as cirurgias. Quando você pega o sleeve, você sempre tenta transformar numa cirurgia ileal, porque você tem que oferecer a solução para o paciente. E você tem que dar uma solução potente, então você transforma ele numa cirurgia ileal, que seja o sleeve plus ou bypass, que a gente chama bypass distal, porque existem vários tipos de bypass, é meio complicado falar isso. Mas, resumo, quanto mais longe a comida chega no intestino, mais potente é a produção de hormônios. Então, a gente faz isso de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira bem equilibrada, porque também pode ter os efeitos colaterais. E os pacientes do SUS, doutor, estão conseguindo operar? Tá, em Fortaleza, talvez aí seja um destaque nacional em relação a isso, porque o Hospital Geral César Calles, o Hospital César Calles, ele deu o pontapé, Dr. Paulo Marcos, figura mais importante da cirurgia bariátrica no estado do Ceará, e as pessoas não escutam o nome dele. Eu aqui quero sempre elevar, porque para mim é uma pessoa fantástica na cirurgia laparoscópica. Fantástica, 70 anos, eu creio. Será que eu estou errando, hein, doutor Paulo? Fala, não vai ficar com raiva de mim, pelo amor de Deus. Sobe aí que eu estou Não, não vai ficar com raiva de mim. Então, ele criou isso e criou depois o hospital, chama Hospital da Polícia Militar, que é o Martiniano de Alencar, e fez um serviço lá muito bom, né? É um hospital fantástico, então dá acesso bom ao pessoal. Agora, o Hospital Geral de Fortaleza vai criar o serviço de cirurgia bariátrica também, bariátrica e metabólica, e a Faculdade de Medicina já conta com esse serviço também. E o acesso, doutor? O acesso, infelizmente, é aquele sistema do SUS. O paciente primeiro tem que procurar um posto de saúde para poder ser diagnosticado com problema. De novo, ser avaliado e ver que realmente a indicação dele é para bariátrica. Se o clínico lá, o médico de família, julga isso, ele faz um encaminhamento para um ambulatório especializado, que o paciente vai ser rechecado nesses hospitais que eu acabei de citar, e ele tem acesso a isso. O problema todo do SUS, Natália, é exatamente a dinâmica entre o paciente ser atendido no hospital, conseguir fazer o pré-operatório, os exames em tempo hábil, porque nem sempre aquele equipamento está funcionando, aquela outra. Recursos humanos no SUS são maravilhosos. O que peca ainda é exatamente essa burocracia de marcação, dessas coisas, que está melhorando bastante. E é o mesmo procedimento para os pacientes do interior também? Mesma coisa. Qualquer paciente dos estados é dessa maneira. Paciente lá em Varjota, me aguardando, viu? E o pessoal do SUS, uma coisa legal que todo mundo tem que saber, os pacientes não são feitos cirurgias abertas, todas são por laparoscopia. De novo, mérito dessa pessoa chamada Paulo Marcos Lopes. Muito bem, palmas para eles aqui. Palmas. Abraço, doutor Paulo. Doutor, é o seguinte, eu tenho algumas perguntinhas rápidas. Bora lá. Ping-pong, vai? Vamos. Manda. Preparado? Manda. Gostou da nossa xícara? Tomou Gostei. aqui nossa água. Beleza. É água mesmo, bacana. viu? Uhum. Pois o Felipe tem um negocinho, viu? Aqui, não sei se o senhor vai querer, mas ele providenciou, né, Felipe? Já tá olhando ali, doutor, olha aí. Meu pai. Daqui a pouco vem aqui para a mesa e tira a etiqueta. Felipe, muito obrigada. Doutor Henrique Macambira. Diz. Meu filho adolescente, 17 anos, está obeso. Pode operar? Deve operar. Se fosse o meu filho, estava operado. Então, essa história da idade, como é que é?
Idade de novo, aqueles critérios lindinhos criados há 33 anos atrás, ainda existe um entrave para plano de saúde liberar, porém, o maior plano de saúde aqui da cidade geralmente libera com muita tranquilidade esse ponto, porque eles têm entendimento que isso passou, mas os outros não, os outros continuam dando uma travada nisso aí, tem que esperar 18 anos para operar. Qual o paciente mais jovem que o senhor operou? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Quantos quilos ele tinha na época, lembra? Vixe, eu não sei, não sei te falar hoje. Mas era bem obeso. Muito obeso. Não saía de casa. E queria já, né, já falava para a mãe já sabia tentativa de suicídio, entendeu? Porque imagina, ele não teve infância. Ele tinha vergonha de sair na rua. Tu quer isso para um filho teu? Pelo amor de Deus. Aí fez o quê? Fez a... Na época a gente fazia bypass. E como é que ele está hoje? Hoje é empresário, tem 2 filhos, está embarcado para o 3º agora. E não vou falar o nome dele aqui. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele sabe quem é lá da região da Serra, da Palmácia lá e tal. E graças a Deus está muito bem. Palmas, muito equipe. bem, muito Palmas, bem. equipe. Maravilha. Muito bem. Então são transformações de vida, né? Isso é que motiva, Natália. Tu tem ideia do que eu vejo. Quando eu larguei minhas outras coisas para fazer cirurgia bariátrica, os meus amigos disseram, ficou rico. Alguns disseram, ficou rico. Outros não, ficou doido. Eles não viam o que eu tinha de volta, né? Muito bom, gratificante. Qual o caso mais marcante até hoje? Feliz, né? Claro. Além do garoto de 13 anos. Olha, eu nem sei te falar. São tantos assim que não dá para poder pensar um, sabe? Não dá para pensar. Eu acho que, falando o nome do cidadão lá, do cidadão lá de Palmácia, eu acho que foi muito emblemático para mim, porque foi uma coisa que na época que a gente operou, foi disruptivo, entendeu? Eu fui de encontro a só todo mundo, porque todo mundo achava absurdo aquilo lá. Mas, de novo, eu pensei se fosse meu filho. Não ia deixar aquela criança ficar assim, entendeu? Não ia deixar. Operamos e graças a Deus saiu ótimo, maravilhoso, e tem a vidona que ele tem hoje, né? Fantástico. Não, reganho, na realidade, é esse ponto, né? A pessoa fala... O que é um reganho normal, doutor? O que é um reganho normal? Existe esse... A pessoa perde quanto na cirurgia? Até quanto? Cerca de 75%, 80% do percentual do excesso de peso da pessoa. Então, se o cara reganha tipo até 10%, o pessoal considera normal. Aceitável. Passou disso aí, já é um reganho que necessita de alguma abordagem, geralmente clínica, tem bons medicamentos para isso. E acima de 30%, de 50% do excesso do reganho, de reganho do excesso de peso, esse paciente ele pode ser candidato à cirurgia, né? Pessoalmente, de novo, o paciente tem que ficar dentro da equipe. Na hora que ele percebe que tem alguma coisa errada, ou a equipe percebe que tem alguma coisa errada, a gente aborda de outra maneira. Não é só a mesma coisa o tempo todo, né? Não é por aí. Outra pergunta aqui. Falei. Aí, com certeza, o senhor tem muitos depoimentos, né? Sim. O senhor já ajudou muitos casamentos, né? Isso sim, sem dúvida. Depois da cirurgia, o maridão chega lá com um buquê de rosas, para Barbie, para as Barbies. Sem dúvida, isso ajuda um bocado, né? Sem dúvida. E o contrário também, viu? Muita gente voltando a sorrir, né, doutor? Sem Como dúvida. o senhor falou, impacta mesmo. Impacta, ajuda na demais. qualidade de vida, na alegria. E a cirurgia metabólica, hein? Os pacientes que não estão com sobrepeso, mas que estão com diabetes muito elevado. Muito elevado, isso. Podem operar? Devem? Devem operar, sim, desde que já tenham queimado também todas as etapas do tratamento clínico, porque o tratamento clínico ele avança, do mesmo jeito que a cirurgia avançou tecnologicamente, o tratamento clínico também avançou. Excelentes. Qual o problema do tratamento clínico? É custo, Natália. Muitas vezes é inviável para uma pessoa de classe média mesmo, manter aquele tratamento todo de forma indefinida, entendeu? Então, cirurgia bariátrica é uma opção. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas abandonam a necessidade de medicamentos e os que não abandonam os medicamentos básicos, dados até pela rede pública. Então, é um impacto muito grande, né?
Infelizmente, de novo, alguns planos de saúde não autorizam cirurgia metabólica. Então, de novo, o maior plano de saúde da cidade autoriza a cirurgia metabólica de uma forma quase que rotineira, desde que sejam cumpridos os critérios, né? Então, já existe uma determinação do Conselho Federal de Medicina para a execução da cirurgia bariátrica e metabólica desde 2019, né? Então, pré-pandemia já tinha isso, mas ainda não foi introduzida no rol dos procedimentos da MB. E quem tem o plano de saúde consegue operar normal? Consegue operar normal. A maioria dos planos? A maioria dos planos, sim. Se está no sobrepeso, se está dentro da obesidade, os planos todos, inclusive, são obrigados a pagar, porque tem multa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, então as pessoas não tem problema devem com estar isso. se perguntando assim, como eu sei que eu estou obesa? Pronto. Tem aquele cálculozinho, Isso. né, doutor? É um cálculo, Pegar a altura. Exatamente. Ainda é um cálculo antigo, diga-se passagem, pessoal. Pega-se o peso e divide pelo quadrado da altura. Altura vezes altura. Peraí que eu já vou fazer umas contas. Peraí. Bota aí no inteligência artificial que ele te diz logo. Meu Deus do céu. E daí a pessoa pega e faz o cálculo do IMC. IMC, de novo, as pessoas têm que estarem ligadas porque foi uma coisa adaptada para indicar nível de obesidade. Foi uma seguradora americana na década de, se não me engano, final dos anos 50, que desenvolveu esse critério de IMC para poder, as tabelas de IMC para a população. Peso dividido pela altura ao quadrado. É a furada total para dizer se a pessoa tem obesidade. Eu vou dar um exemplo. Você pega um cara bem musculoso, um fisiculturista, um lutador de MMA, ele vai dar obeso. O cara é só músculo, mas vai dar obeso. Está errado. Na realidade, o melhor índice é você ter altura dividido pela circunferência abdominal. Esse aí marca... Ah, mas a minha cintura é fininha. Pronto. Aí... Olha aí. Isso aí é o que expressa, digamos, o grau melhor da obesidade. O que a gente pode dizer assim, o nível de doença 1, 2, 3, esse aí seria o melhor. Infelizmente, somos presos ao IMC. Doutor, quem fez redução de estômago pode engravidar? Pode, inclusive, Natália, aqui, até um agradecimento aos colegas da gente que trabalham com reprodução aqui na cidade, mandam muito paciente para a gente, porque a obesidade ela atrapalha a gestação. A obesidade é um fator de maior risco materno para a mãe e para o feto, materno-fetal durante a gestação. Um ano depois da cirurgia, por causa da perda de peso maior no primeiro ano, eu libero para a questão de gestação, né? Então, a pessoa pode ter gestação de boa. Então, faz a cirurgia bariátrica, depois engravida. Isso. Quanto tempo depois? Um ano. Um ano. Quanto a pessoa emagrece... Aqui são perguntas que a produção me passou, tá? A pessoa emagrece bem mais nos 6 primeiros meses após a cirurgia, é isso? Depois dá uma... vai reduzindo a velocidade de perda de peso, até porque a ideia toda é essa, que a pessoa não suma. Senão vai desaparecer, exato, né? Exato. E que ela não tem como pegar e ficar seca. Inclusive, Natália, de novo, pegando a questão do personal trainer. Quando eu recomendo atividade física, eu sempre falo para os pacientes ficarem monitorando a massa muscular, porque se a pessoa mantém sua massa muscular boa, ele vai queimar sua gordura. A pessoa fica com um aspecto bom, bacana, Sim. mais ativo, né? Sim. Essa massa muscular boa também tem outro efeito bom. Reduz as compulsões alimentares. Trabalho da Universidade de São Paulo, publicado há 1 ano atrás, mostra exatamente isso, mostrando até ativação cerebral para as pessoas que fazem atividade muscular é diferente para ativação do que não faz, no caso do paciente operado. E aí, o paciente ele pode levar a vida totalmente normal, fazer as atividades físicas dele tranquilamente. Muito bem. Natália, estou pesando 95 quilos e sou baixinha. Tenho medo de fazer a cirurgia bariátrica e emagrecer demais. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Meu medo não é esse.
O medo é de não atingir o melhor resultado, o melhor alvo Não, na mas pessoa. tem gente que fica muito magra, Dudu. Fica feia. Pronto, que é exatamente isso que eu estava falando da massa muscular, Natália. Sabe o que é? É que a pessoa, ela passou muito tempo sendo, digamos assim, cobrada de ter um corpo bonito. E de ser magra, de ser magra, de ser magra. E ela perdeu a noção do que é o normal. Então ela resolve secar e depois diz, não, primeiro eu vou secar para depois ganhar massa muscular. Doce ilusão. Não existe isso. Você tem que ter uma coisa equilibrada. Por isso que a perda de peso, ela é dessa maneira. É rápida de início, a gente concentra na atividade muscular. Quando dá perto de 6 meses que a curva de perda de peso começa a ficar bem mais suave, a gente já começa a liberar o aeróbico. Então, é um processo. A maior parte dos personagens trainers da cidade já conhece isso de boa, faz isso muito tranquilamente. E se a pessoa se achou muito magra depois, é só comer, né? Aí come, né? Um pouquinho. Na realidade, não tem. Isso já é outra coisa que ele. De novo, Aí é mais fácil, né? Depois. Aí nosso medo, o pavor das equipes bariátricas é o paciente não atingir os melhores pesos e não a pessoa ficar magra demais. Só fica magra demais se ele for fazer coisa errada. Muito bem. Então, perguntando aqui sobre a plástica depois, para tirar as peles. Recomendo fortemente para aquelas pessoas que precisam, né? Então, isso aí com 1 ano, dependendo de cada caso, 1 ano e meio, até melhor. 1 ano e meio eu sugiro que faça. Aí estão perguntando de acompanhamento psicológico, já foi falado aqui. Doutor Henrique, é isso, né? Acabou o nosso tempo, né, equipe? Beleza. Falamos tudo, faltou alguma coisa? Faltaram algumas coisas, mas a gente vê outra vez. Eu vê outra deixa vez. pra próxima, deixa pra próxima, né, doutor? deixa aí no stand-by. Tá? Mas cadê o que você preparou aqui pro doutor? Que é o Opa. presente para o doutor Henrique Macambira, nossa xícara, para você obrigado. colocar lá no seu consultório, Valeu, top. obrigado. Todo cliente, paciente que aparecer por lá, você fala assim, olha, assista ao programa Check-up na TV Diário, Isso. domingo, 19 horas, e ao podcast no Deezer, Spotify, no YouTube, para todo o planeta. Nós somos chiques, né, doutor? Show, beleza, Natália. E vai botar o bolo aqui? Não, eu ia encerrar Aí. com o bolo. Não, vamos encerrar, porque assim, como ele está aqui, eu vou oferecer um bolinho para ele, né, doutor? Pode ser, doutor? Um bolinho com café. Mas sem dúvida, né? Você oferecendo, Felipe aí, todo... Ai, Felipe. Uma habilidade grande Os gordinhos não olhem, por favor. Nada de inveja, né? Isso não é legal. Olha só. Doutor, volte mais vezes Bárbara, aqui, porque só quando o senhor aparece aqui que tem isso, viu, doutor? Tá bom. Doutor Henrique, parabéns. Cadê a equipe? Obrigado. Cadê o doutor Jaime? Jaime, Glaucio tá aí, trabalhando ainda com a gente. Beijo, doutor. Beijo pra minha amiga Lu. Lu é a pessoa Lu é a assessora maravilhosa. nota 1000. Lu, love you. Muito obrigada, doutor Henrique, mais uma vez. Você é uma grande potência aí nesse assunto e vamos estar aqui outras vezes, se Deus quiser. Se Deus quiser, Natália. Obrigadão. Beijo, parabéns mais uma pelo vez. trabalho e continue aí transformando as vidas. Ajudando a transformar as vidas. Muito Continua bem. assim, valeu. E você, beijinho, até o próximo podcast na quinta-feira. Toda quinta-feira, 20 horas, um podcast inédito com assuntos maravilhosos para a sua saúde, beleza, bem-estar. E domingo a gente se vê no check-up também. Fui!